Vamos compartilhar as Escrituras com você hoje aqui. Palavra do Senhor sobre o tema decididos. Decididos. Com base em Hebreus 10, 22, volto a fazer a leitura, portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Eu tenho certeza que Deus quer de você um posicionamento assim, de decidido. E aí eu quero aqui compartilhar dentro deste verso quais são as nuances, as certezas, pontuações de um filho de Deus, um discípulo de Jesus, que realmente é decidido, não é titubeante. Decidido é quem é determinado, quem já está firmado, já se dispôs, resolveu, tem planos firmes, uma caminhada com um destino estabelecido. E a palavra de Deus fala que nós precisamos chegarmos a Deus assim. Tem que ser assim. Não dá para irmos ao Senhor mais ou menos, sem a firmeza do que nós estamos focados. Porque Deus é um Deus de decisão. E quando Ele decidiu enviar o seu Filho para nos salvar, estava determinado. Faria Ele qualquer coisa por nossa salvação. E Ele o fez. Foi à cruz por nós. Então, a nossa correspondência para com Ele não pode ser diferente. Não é porque Ele já fez tudo é que nós não temos que fazer nada. Já vi muitas mensagens assim, Deus já fez tudo. Já foi à cruz, já morreu por nós, o sangue já foi derramado. Agora nós podemos viver tranquilamente, estamos salvos. Sim, com relação à salvação, sim. Mas o problema não é só a salvação. A questão, além da salvação, é o relacionamento que se deve estabelecer com Deus. E para se restabelecer e se firmar esse contrato de relacionamento com Deus, necessariamente é preciso chegar a Ele com algumas disposições. E entre elas, eu estou trazendo aqui para nós na palavra o que o escritor aos Hebreus colocou. Primeiro, um coração sincero. Um coração sincero não é somente, meu irmão e minha irmã, um coração tratado, não é? Um coração que fala a verdade, ou seja, sentimentos verdadeiros, sem mágoas. Não é só isso, é muito mais profundo. Um coração sincero é de alguém que está dado a amar o Senhor como Ele amou, determinado mesmo a estar com Ele. Coração sincero é um coração verdadeiro. E aí a palavra que eu gosto de usar aqui, muito mais forte, é genuíno. Genuíno, puro. Não com mácula. Sem aquela firmeza necessária para estar no Senhor. Porque na caminhada com Deus, meu irmão, minha irmã, nós vamos enfrentar mais muitos desafios, vamos enfrentar muitas dificuldades, porque o caminho, o próprio Senhor diz que é um caminho estreito. Se eu perguntar aqui, esta noite a você, quem é que tem tido dificuldade aí nos enfrentamentos espirituais, eu creio que todo mundo vai levantar a mão, sabe por quê? É da caminhada. Agora, durante esse processo de achegarmos-nos ao Senhor, de irmos até Ele, nós não podemos ficar parados ou
congelados em avançar em nos relacionar com Deus. Nós temos que aprofundar isso, abrir o coração para Deus. E essa disposição, ela não é de forma alguma executada de forma externa, é sua. Só você pode fazer isso. E aqui eu vou usar até uma expressão forte: nem o próprio Deus pode lhe obrigar, e Ele não vai fazê-lo, porque Ele só quer aqueles que vão a Ele com e em amor. Então é uma liberação. Você precisa se liberar das amarras que nós mesmos, em muitas vezes, impomos a nós mesmos, né? As amarras que nós podemos impor, algumas delas vou citar de exemplo aqui: carreira, em alguns casos se torna amarra, para que a gente não nos aprofundemos em nos relacionar com Deus. Pode ocorrer conosco também, além, né, da amarra de não estarmos em relacionamento com Deus com relação à carreira, família. Uma família, pastor? Sim. Se a família se tornar prioridade em relação ao próprio Deus e a sua obra, é um problema, né? Nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e dentro do reino a família está. Ela não é o reino propriamente, ela está contida dentro do reino. Todas as outras instâncias que Deus estabeleceu, como os discípulos, a convivência na irmandade, isso é família espiritual, e a família que Deus nos deu para cuidar está inserida nessa. Então eu tenho minha liderança como pai de família, discipulador em minha casa, tenho a minha liderança que Deus colocou dentro do reino, no relacionamento, na irmandade, porque só é igreja na convivência do corpo, só é reino de Deus no corpo de Cristo. Tenho a minha liderança, ou a minha, vamos dizer, influência nas amizades, na afinidade, e isso é muito importante, precisamos trabalhar isso, mas isso não pode me segurar em me aprofundar, em relacionar-me com Deus, intimidade com Ele. Por isso que o coração sincero é aquele coração dado ao Senhor, que nada vai impedir, nada está mais alto do que o relacionamento com o Senhor. Isso é importantíssimo em nossa decisão. Então, ao chegar ao Senhor, eu preciso estar com o coração decidido a ser sincero, profundo neste relacionamento com o meu Deus. E nós temos falado isso constantemente, em tirar tempo para Deus, em decisão interior de ser discípulo dEle, em viver somente para Ele. A outra determinação aqui para que venhamos a ser caracterizados mesmo como decididos, filhos de Deus, discípulos no reino de Deus, é o que eu chamo aqui de certeza de fé, está contido no verso. O texto diz: portanto, acheguemos a Deus, aí coração sincero, absoluta e com absoluta certeza de fé. O que quer dizer a expressão certeza de fé absoluta? O termo absoluto quer dizer que é completo, pleno, todo. A nossa fé, ela tem que estar disposta e depositada, absoluta, em Cristo, no Senhor. Se nós vamos nos achegar a Ele, a nossa fé é nele. E aqui tem um trato conosco muito sério, que nós precisamos olhar para dentro e nos podar às vezes, porque nós acreditamos muito na força do nosso braço, nós acreditamos muito na nossa capacidade intelectual, nós acreditamos, e a maioria sim, em nossa intuição pessoal, e na maioria das vezes aquilo que nós intuímos está errado. Você pode perceber, por exemplo, claramente nos relacionamentos com as pessoas. Antes de você conhecer alguém profundamente, você faz uma imagem daquela pessoa. E na maioria das vezes a imagem é
deturpada. São seus olhos externos que estão avaliando e estereotipando alguém. Aquela pessoa, em muitos casos, é pejorativo, infelizmente. O Flávio é antipático. Olha como que ele é metido, esse cabelinho dele aí para trás e tal, não é? E aí criamos um estereótipo. E aí quando começa a conhecer o Flávio, meu Deus, mas que menino, gente boa. Ele vai até casar agora. Você vê como que o menino é gente boa. Obrigado, Flavinho, por fazer o teatro aí muito bem feito, tá bom? Mas ele vai casar mesmo, gente, não é teatro não. Se ele não casar, eu dou um jeito de casar ele na marra. A Fabrícia agradece. Bom, brincadeiras à parte, gente. Mas não é assim que nós fazemos. Por quê? Porque você não tem uma aproximação e aí cria uma imagem. Quando começa a conviver, não era bem isso. E para relacionarmos com Deus, nós temos que estar dispostos a aprofundarmos em relacionar mesmo com Ele. Certeza de que isto é uma absoluta realidade. Deus não aceita que você só crie uma imagem acerca dele e continue você sendo Deus da sua vida. Ou ele é Deus em você, ou você não serve para ele. Pronto, é assim. E você só vai descobrir isso quando você se desendeusar, descer, porque só aproxima de Deus quem se humilha. Só vai a Ele quem deixa-se governar por Ele. Não há outra forma. Tem muita gente que nesse tempo agora estão se tornando pastores de si mesmos, líderes espirituais de si mesmos. E se isso estiver acontecendo na sua vida, é porque você se endeusou. Você colocou agora alguém para pastorear você. Eu não preciso de ninguém, eu não preciso de igreja, eu não preciso disso. Eu sei. Eu vou fazer o que é melhor para mim. Você se endeusou. E assim você não vai se achegar. E não está se achegando a Deus com certeza de fé. Porque a fé é depositada exclusivamente nele. Nele. Se nós não tivermos o depósito de fé em Deus, a fé, certeza absoluta de que Ele, como Senhor, sabe tudo o que é bom para nós, Ele ao dirigir-nos, sabe e conhece e já preparou o melhor para a nossa vida, e como vai nos encaminhar, melhor você não se achegar, porque se você se achegar a Ele dessa forma, quem vai direcionar a sua vida, não é você e nem é o Deus, é o diabo. Porque ele engana. E muita gente achando que está tomando a melhor decisão para a vida dele. Não, eu estou com certeza absoluta que isso será uma bênção para mim, não é? E não consultou o Senhor. Sabe o que ele foi, quando lhe aconteceu? Foi enganado pelo diabo. Isso aconteceu com Josué, gente. Josué, claramente um homem de Deus, sucessor de Moisés, havia entrado na terra prometida, passado com o povo de Israel no Jordão a pé enxuto, como Moisés passou pelo Mar Vermelho. As muralhas de Jericó haviam caído, mas ele fez um acordo, fez uma aliança, sem consultar o Senhor, achando que era o melhor. Apareceram uns homens com a roupa rasgada, conversando mansinho, pessoas tão amigáveis. Apresentaram para ele comida já mofada, dizendo: nós somos de muito longe. Nós somos um povo muito distante, não vamos criar nenhum problema para o povo de Israel. Nós não queremos guerra com você, nós viemos aqui em nome da nossa terra distante para fazer a paz. Só que eles eram de Gibeão, eram os gibeonitas. Era poucos quilômetros à frente da cidade. E Josué, em nome de Deus, sem consultar o Senhor, fez uma aliança de Israel com aquele povo. Sabe o que aconteceu? Quando a aliança foi fechada, descobriram: não, os gibeonitas estão logo aqui, bem próximo de nós. Agora a aliança estava formatada. A decisão de Josué
foi equivocada, porque ele olhou pelos olhos dele, ele se endeusou na decisão, não consultou o Senhor, nem se submeteu à vontade de Deus para celebrar um contrato. E agora, na incerteza da fé em Deus, porque se ele tivesse com certeza de fé, ele iria consultar o Senhor, perguntar a Deus e ouvir Deus, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Quem tem certeza disso, que Deus sabe o que é melhor para você, levante sua mão. Repita comigo: eu sei o que Deus tem de melhor para mim. Então é consultar o Senhor. Você só vai ter essa certeza quando você consulta o Senhor. Então quem está consultando o Senhor tem certeza. Agora quem não está falando nada com Deus não tem certeza nenhuma. Está fazendo as coisas e está vivendo e irá viver. Ouça-me aqui no nome de Jesus hoje. Você está vivendo e irá viver, ou seja, colher as consequências do destino da sua decisão. E quem começa a sofrer as consequências do destino de sua decisão, não tem como mudar. É a lei da causa e dos efeitos. É a lei bíblica da semeadura. O que o homem semear, isso também ceifará. Se você diante de Deus chega a Ele numa incerteza de fé, é incredulidade que você vai colher. Se você chega com desobediência diante de Deus, é o resultado da desobediência que você vai colher. Se você chega diante de Deus sem se submeter à direção divina, irá colher as decisões de sua própria direção. E a palavra de Deus fala bem claramente: há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu fim é morte. Cuidado com as aparências de bondade. Nós não temos que trabalhar as nossas decisões pela aparência daquilo que é bom. Nós temos que trabalhar as decisões pelo que aquilo que Deus decide para nós e nós obedecemos. Esta é a caminhada do discípulo de Jesus, que tem certeza de fé. Deus decide e eu obedeço. Ele diz e eu faço. Ele comanda e eu sigo. Ele direciona e eu caminho. É assim. Certeza de fé. Não vou de forma nenhuma desmerecer ou enfraquecer-me da minha decisão de permanecer no Senhor, mesmo que aparentemente tenha outra decisão ou outro caminho que mostre ser melhor, mas ao homem parece ser bom. A nossa decisão não é do homem, a nossa decisão é do Senhor. Então, se nós não fizermos assim, colhemos a decisão ruim. Então, certeza absoluta de fé. Tudo que fazemos e tudo que vivemos é pela fé. E a palavra de Deus fala que o Filho de Deus, o discípulo justo, viverá por fé. O justo viverá por fé. Nós estamos aí no ano da fé, vivenciando a palavra para este ano. Então, a nossa certeza de vida tem que ser de fé. Por fim, o mesmo texto fala bem claramente aqui. Olha mais, além de chegarmos a Deus com um coração sincero, com absoluta certeza de fé, agora, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os corpos lavados com água pura. Então é mente e corpo limpo. Quando falam aqui mente e corpo limpo, é espiritualmente tratados. No Senhor, inculpáveis. Como é que no Senhor nos apresentamos inculpáveis? Porque nós somos bonzinhos. Tem alguém aqui que não pecou essa semana? Levanta a mão. Nós somos bonzinhos? É porque nós somos os melhores? Não é como diz antigamente, né? Só tem aqui santinho do pau oco. O santinho do pau oco era aquele santo feito de madeira que o bicho comeu o interior da madeira, né? Batia e fazia o barulhinho, pó, pó, pó. E ficava lá, como uma beleza, no santuário. Mas por dentro está oco. Não tem nada. Glória a Deus
que o Senhor, mesmo eu e você, sendo nós assim frágeis, imperfeitos, pelo seu sangue Ele nos purificou e nos justificou, tornando-nos puros, não é? A perfeição não se manifestou em nós e nem está em nós. Ele é que nos tornou justos por sua atuação. Então a palavra de Deus fala: justificados, pois, pela fé, nós temos pacificação em nosso relacionamento com Deus. Nós temos paz com Deus. Então, o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz, aleluia por isso, nos purificou do pecado. E agora nós temos mente e corpo limpo. Agora, como viver desta forma? Se mantivermos a nossa posição de endeusamento, nós nunca teremos mente e corpo limpo. Quando você está no controle da sua vida, você não pode purificar-se do seu pecado. Não tem essa condição. É preciso que você vá para a cruz com Cristo. É preciso estar crucificado com Ele. Os nossos desejos, as nossas vontades, nós precisamos morrer para isso. E esse morrer é um esforço pessoal. Mesmo que não consigamos 100% dizer não para os desejos pecaminosos, nós temos que dizer o máximo possível. É um esforço. Ir à cruz é uma decisão sua. Foi o que Jesus fez. Ele poderia ter saído. Estava ele no Getsemane, no momento da sua entrega incondicional ao Senhor, na sua absoluta certeza de fé. Ele diz: Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Estava suando sangue, difícil. Poderia ter ele também entrado na insurreição de Pedro, quando Pedro pegou a espada e cortou a orelha do soldado. Mas Jesus decidiu ir à cruz. Ele, ao contrário, ele pegou a orelha do Malco e colocou no lugar e curou. Poderia ele ter feito um fogo descer do céu, como Elias fez sobre os soldados que foram lá para prendê-lo. Mas ele se deixou manietar. Ele decidiu ir à cruz. Ele deixou-se beijar com o beijo da traição de Judas. Ele deixou-se açoitar, deixou-se pregar na cruz, porque a decisão era fazer a vontade de Deus. A mesma coisa nós temos que fazer agora, decididamente, em nosso corpo, em nossa mente, espiritualmente também. Decisão por morrer, e aí, morrer para nós mesmos, para os meus desejos, para minhas vontades, para os meus prazeres, para que a vontade e a certeza de Deus se aperfeiçoe e apareça em mim. Quando isso ocorre, é como Paulo fala: já estou crucificado com Cristo, e a vida que eu vivo agora não é mais minha, mas Cristo vive em mim. Quando isso ocorre, mente e corpo são tratados, nossos corpos são lavados com a água pura, que fala aqui no texto, que é o Espírito Santo. Nossa mente, ela, né, que é o coração, a mentalidade, as emoções, é aspergido e é tirado de lá, pelo sangue de Jesus, toda ação de culpa. Não há mais condenação. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, verso 1, por gentileza. Olha o que a palavra de Deus fala para você. Romanos capítulo 8, verso 1. Agora, nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Fala: eu sou livre. Vocês estão celebrando eu sou livre, ou vocês estão aqui passando? Ah, mano. Eu vou dizer de novo: aleluia, eu sou livre. Levante sua mão e diga: aleluia, eu sou livre. Sabe quem fez isso por você? Foi Jesus. Glória a Deus. Agora vem a outra parte do versículo que a gente às vezes esquece dela. Agora, pois, nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Repita comigo: tem que estar.
em Cristo Jesus. Olha a continuidade do versículo. Eles não andam segundo a carne. Não são dirigidos, não são direcionados pelos desejos pecaminosos que a nossa própria direção, o nosso próprio governo, a nossa insurgência como endeusamento impõe sobre a nossa vida. Não vivem mais segundo a carne, mas vivem conforme o Espírito Santo. Aqui é que está o detalhe. Não são mais os nossos desejos que impõem, nem a nossa vontade, nem o nosso parecer, nem a vida que nós queremos levar. Nada disso mais pode para aqueles que não têm mais condenação em sua vida. Eles andam segundo o Espírito Santo. E andar segundo o Espírito Santo, queridos, é para frutificar o fruto dele em nossa vida. Quando estamos cheios do Espírito Santo, Gálatas 5:22 passa a ser a nossa vida. Amor, paz, felicidade, longanimidade, ou seja, somos longânimos com as pessoas, fidelidade, somos fiéis, manifestamos bondade, manifestamos benignidade, manifestamos mansidão, relacionamentos saudáveis, domínio próprio no Senhor. O Espírito Santo manifesta esse fruto em nós. E ainda acontecendo isso, as obras da carne são anuladas, e nós passamos a discipular, passamos a cuidar das pessoas, passamos a amar as pessoas, passamos a fazer o que Deus nos mandou fazer. Ide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações. Ele está dizendo de todas as pessoas na terra. É isso que Deus espera. O decidido está focado na direção do Espírito Santo. Não vai negociar isso, não vai quebrar a regra, não vai voltar atrás, não vai desanimar, vai permanecer, vai avançar. E à medida que nós vamos dessa forma no Senhor, sabe o que acontece? Ele cuida de tudo. Salmo 37:5. Abra sua Bíblia aí, para você lembrar do que está nas Escrituras. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Vou repetir: entrega o teu caminho ao Senhor. Aí entra de novo, ó. Tenha certeza absoluta da fé nele, e Ele vai fazer o que você precisa, e Ele tudo fará. Deus abençoe você. Torne-se você uma pessoa decidida no Senhor, firme, não titubeante. Se as coisas em algum momento ficaram assim, deixe-as para trás. É hora de novidade de vida, é hora de fé. Deus está nos dando a oportunidade do ano da fé, mudança de atitude. Mudança de atitude quer dizer arrependimento, uma volta para o trono de Deus, decididos a ser discípulos conforme a palavra de Deus. Vamos colocar de pé, no nome de Jesus. Eu quero orar aqui com você. Senhor Deus, no nome de Jesus, nós estamos diante do Senhor essa noite, entendendo o que o Senhor tem de melhor para nós, com uma vida decidida na Tua presença. Ministra no Senhor, em nome de Jesus. Veja